diz que dia menos dia vai subir bem devagar. E passo a passo vai cumprindo a profecia do viado que... Gente, boa noite. A música parou aqui, mas a gente tenta começar daqui a pouco, quando dá um tempinho aí para o pessoal entrar na sala, né, 4 pessoas, e aí a gente começa. Hoje traz o Mário e Lidiane. Eles vão narrar a história da família Pacheco de uma forma... já fizeram a pesquisa, já sistematizaram as ideias, e aí eles trarão 2 óticas diferentes da história, porém com um caminho bem específico, ou seja, já tem a participação do pessoal mais idoso, o pessoal que veio primeiro, então eles conversaram com diversas pessoas da família para poder estarem falando aqui. Então, esse projeto é um projeto que começou em janeiro, com diálogos entre eu e Guilherme, nunca é demais falar. Posteriormente, a gente começou a colocar em prática, fez uma live experimental, eu e Guilherme dialogando sobre algumas coisas, e posteriormente a gente iniciou trazendo algumas pessoas que julgávamos ter uma história importante de ser narrada e registrada aqui e deixada para a posteridade. O primeiro foi seu Jaime, uma pessoa maravilhosa, que eu tenho uma admiração por demais, né? E aí, a partir disso, ampliar e, inclusive, ter desdobramentos em relação, inclusive, ao projeto. O projeto inicial era apenas de trazer e registrar a história da cidade de Sobradinho, dos precursores, as primeiras pessoas que chegaram. Posteriormente, aqui virou um espaço de encontro também, onde pessoas que moravam em Sobradinho, né, que hoje estão pelo mundo, passaram a se encontrar e deixar suas mensagens. E dentro desses desdobramentos, e também as histórias das famílias, as primeiras famílias que foram chegando e que foram estruturando a cidade que nós chamamos de Sobradinho. Então, dá as boas-vindas aqui. A live é composta por 3 blocos. Tá? O primeiro bloco, eles irão se apresentar. Posteriormente, eles... a narrativa da história e, por fim, as considerações finais e o que eles acharem que ficou faltando na fala de cada um. Então, boa noite, Lidiane, boa noite, Mário. Vocês podem fazer uma alta apresentação agora, nesse momento, e, posteriormente, a gente adentra na história da família de vocês. Olá, boa noite, gente. Meu nome é Mário Pacheco, Mário Ivan Pacheco de Castro. Professor de língua portuguesa, também técnico em edificações, técnico em contabilidade, uma história de luta, né, aqui em Sobradinho. Somos realmente filhos dessa família, frutos dessa família, a qual nós vamos tratar hoje. Também a nós que estamos já
fazendo uma pós-graduação em ensino superior, isso nos cabe muito porque traz toda uma história, né? A história e cria também um laço com o futuro, tá? Eu deixo a palavra agora com o Cleito, que vai fazer as interpretações aí com o Lidiane também. A gente vai tratar sobre o princípio da família Pacheco, como ela aconteceu e de onde surgiu, tá? Lidiane vai tratar de outro assunto que ela vai deixar aí bem descrito para vocês. Então, gente, vocês estão dizendo aí... Boa noite, Lidiane. Faça as suas... Boa noite. Na verdade, eu acredito, é quase noite, né? Boa tarde. Eu olhando aqui o sol ainda, vocês estão bem? Poxa, bem adiantado. É isso mesmo, Lidiane. É o costume. Que vocês vão... Então, gente, como o Mário falou, né? Meu nome... eu também faço parte da família Pacheco, né? E das famílias que vamos ter aí essas N famílias que vão aparecer diante de todo o grupo familiar que nós temos, né? Sou filha de Hilda Pacheco, meu nome é Lidiane dos Santos Pereira, sou professora, trabalho na parte pedagógica aqui das escolas de Sobradinho, mas a gente vem justamente isso, né? Retratar coisas que realmente muitas vezes a gente se tornam esquecidas diante do tempo, e fazem com que, muitas vezes, esse esquecimento esqueçam também das contribuições que vêm a favorecer todo o nosso município. Então, a gente vai estar justamente vendo isso, né? A questão da família, a questão das ramificações da família, entre outros pontos, né, que vão surgindo aí, que a gente também pode estar falando, mas... Estamos aqui justamente para representarmos essa família que tanto nós temos orgulho, de toda a nossa família, de todas as pessoas que fazem parte da nossa família, de todas essas ramificações das quais nós fazemos também parte, e estamos aí justamente com esse projeto maravilhoso de Cleito, né, que nos fez o convite, e que hoje nós vamos estar aí mostrando, né, justamente essa outra parte que muitas vezes as pessoas não conhecem, certo? Pronto. A Alessandra também está nos corrigindo aqui. Boa tarde, Alessandra. A gente fica trancado, pouco tempo trancado, já perde noção do tempo, né? Já acha que é noite, tarde. Então, é uma boa tarde, e daqui a pouco é noite, mas a gente ainda tem que dar boa tarde. Mas é assim mesmo, aqui não tem nenhum profissional de jornalismo, da comunicação, é bom deixar claro que a gente, o propósito é fazer o registro e deixar como banco de dados, né, para que outras pessoas possam estar fazendo pesquisas, principalmente, Mário, pesquisas acadêmicas e pesquisas a partir de TCCs, dissertações e até, quem sabe, aí, teses que realmente possam estar usando esses registros como base, né? Então, é importante sempre ressaltar esse objetivo para que as pessoas também possam não estar confundindo as coisas, né? Muitas vezes as pessoas querem misturar, e aqui a gente tem um propósito bem maior. Eu acredito que esse projeto, ele não seja finalizado em menos de um ano. Eu acredito que a gente vai ter aí 2021 várias outras conversas como essa, várias outras narrativas como a que vocês irão fazer agora, porque a cada conversa que nós temos aqui aparecem dados novos. Vou citar só um exemplo, que é a questão dos pescadores. Até agora, a gente só fez uma conversa sobre as comunidades, né, que tem de pescadores. Imagine, então, a quantidade de conversas que a gente ainda precisa fazer para dar conta dessa temática tão importante dentro da estrutura social da nossa cidade. E aí tem os empresários que trabalham com o ramo da pesca, os pescadores que trabalhavam para esses empresários, aquelas pessoas que dependiam indiretamente da pesca, ou seja, aí tem um rol de histórias que a gente não dá nem conta de imaginar.
Porém, tem um detalhe, e aí eu queria destacar, o Cleves, que faz parte do grupo que, né, assumiu também conosco esse projeto, ele sempre cobra, Cleiton, a indicação de leituras que fundamentem o trabalho que nós estamos fazendo. Eu vou falar desse daqui hoje. Ser como eles, de Eduardo Galeano. Então, Eduardo Galeano é um dos autores que eu admiro bastante, porque ele dá voz realmente aos latinos, vou dizer assim, né? Porque ele conta a história a partir desse chão que foi, de alguma forma, devastado pela colonização e ainda, sofremos muito com esse processo eurocêntrico de determinar as produções acadêmicas, e o que nós propomos a partir dessas narrativas é romper com esse lastro de produções que vem de cima para baixo, e assim, e que propõe o Sul como sendo de um local de superiores e um outro espaço que depende, né, desse superior para viver. Então, é uma leitura bacana que dá para a gente buscar, inclusive, argumentos para estar produzindo a partir do chão que pisamos. Mas, vamos lá. Mário, você começa, né, como foi combinado, posteriormente, Lidiane já pode, inclusive, dar continuidade. Mas, Lidiane, eu vou deixar até você muito à vontade para estar... Pode interromper, complementar, e da mesma forma eu acho que Mário pode estar fazendo isso durante a sua fala. Porque aí fica uma coisa bem mais espontânea, mais tranquila. Verdade. Iniciemos. Posso iniciar, né? Bem, gente, Mário Pacheco, filho de José Osmar Pacheco, também conhecido como Zé, e Dona Maria Isabel Pacheco dos Santos, né? Nós já conversamos anteriormente, mas o propósito hoje é fazer um breve histórico do que é a família Pacheco. Às vezes a gente não se reconhece dentro do contexto. E aí eu vou trazer uma fala de Cedriana Vicente Vogel, que diz assim: a identidade familiar se alimenta da vitalidade das diferentes identidades que a constituem, na medida que inclui a todos e cada um, e em particular, tá? Essa fala, ela trata muito desse eixo familiar, porque nós vamos falar de algumas pessoas que construíram essa história, tá? Talvez lá dos primórdios, e vamos dar as ramificações a qual nós conhecemos, porque dessa parte que nós conhecemos é que nós vamos falar talvez com propriedade, tá? A família Pacheco, ela tem uma origem espanhola, tá? Para quem não sabe, ela tem uma origem espanhola, é proveniente da Península Ibérica, né? A palavra Pacheco, ela vem de Pacheco, do latim, tá? Que é aquele que vem da Espanha. É a primeira coisa que nós temos a dizer sobre a família Pacheco. E conta a história, e se vocês quiserem talvez também fazer esse estudo, vão saber que a importância da família Pacheco no Brasil, ela não só se dá em Sobradinho, não, tá? Eu não estou falando isso, né, para eloquência e nem simplesmente para elevar o nome da família Pacheco, não. É porque tem fontes históricas que demonstram isso e qualquer um pode fazer essa pesquisa. Dada a história que em 1498 teria, através do conde Afonso de Coimbra, saído de Portugal, um dos primeiros navegadores que adentram o Brasil, que tem o nome, tá, de Duarte Pacheco Pereira. Duarte Pacheco Pereira, que adentra aqui no Brasil, tá, pelo estado da Amazonas e também do Amazonas e do Maranhão. É um dos primeiros pachecos que adentra a nossa realidade
ainda que não conhecida como brasileira, porque o Brasil veio se configurar logo depois, né? Então, a gente vai tratando disso para situar como se construiu, né, essa identidade. Duarte Pacheco, ele foi um navegador, também um cosmógrafo e militar, tá? Adentrou, ele veio com esse intuito, até para fortalecer na disputa entre as riquezas dessa nova terra, ele vem para fortalecer a ideia espanhola, tá? A ideia espanhola de conquista. Só que essa conquista, que aí tem algumas contradições, que os portugueses teriam chegado primeiro, porque, de alguma forma, a história conta que foi um espanhol, né? Através de Duarte Pacheco. Ele morreu aos 73 anos, ele é de Lisboa, tá? Ele faz residência em Lisboa, mas chega no Brasil nesse período de 1498. O primeiro Pacheco registrado realmente em Portugal, ele é datado como Fernão Rodrigues Pacheco, né? Foi o primeiro Pacheco a ser registrado em Portugal. Daí, eu vou ao núcleo que gerou, eu pego aí essa ponte da construção e disse que o primeiro Pacheco realmente tem sido um espanhol que se une a uma índia, tá? E esse é relatos dos nossos familiares, dos mais velhos, como se diria, que se uniu à Índia e através dessa Índia aqui no Brasil, ela tem uma geração que vai povoando essas regiões, tá? Foi assim que aconteceu. Afonso de Coimbra, ele se casou com Dona Constança, né? Também filha do conde de Afonso, tá? E agora eu pego o gancho para ir para Ilha de Santana, tá? Que é onde realmente nos interessa. O que realmente nos interessa, nós somos um povo remanescente da Ilha de Santana, que era distrito de Casanova, tá? De onde nasce, e assim, vou falar porque inicia-se com, não vou muito distante, porque a minha família é a mesma de Lidiane, embora tenha algumas, vamos dizer assim, aglomerações de outros familiares, tá? Lidiane deu uma... nós somos da Ilha de Santana. O nosso primeiro parente que vai se encontrar, os dois matriarcas, ou patriarcas da história, José Pacheco de Castro e Maria Angélica de Castro, de onde surge a minha família, a de Lidiane. Eu digo isso porque, como eu já disse numa live anterior, nossos avós eram parentes, eram, né, tanto meu avô paterno era irmão da minha avó, e aí surge, a nossa família surge dessa dona Isabel Pacheco dos Santos, ou Isabel Pacheco de Castro, que logo em seguida se torna Isabel Pacheco dos Santos, tá? Por causa de um casamento que ela fez com o nosso avô, Lídio José dos Santos, e aí se constrói uma nova identidade, uns Pacheco. Só que contar a história dos Pacheco, ela não vai só em José Pacheco de Castro e nem Maria Angélica, porque aí vai entrar também Luiz Pacheco de Sena e Maria Catarina de Sena, tá? Que são parte das ramificações anteriores. Luiz Pacheco de Castro, meu bisavô, tá? E Pacheco de Sena e Maria Catarina de Sena, que também fazem parte dessa história, e aí vem todo um contexto de povoação, vamos dizer assim, de flexibilização de famílias, porque aí nós vamos contar outras histórias, que vai ser o caso de Joel, que também é remanescente, a família
e Dona Luísa Viana dos Santos, também que é parente, que é prima do meu pai, né, sobrinha do meu avô, e aí tem todo um contexto que produz essa novidade no que seriam os novos Pachecos que acontecem e que Lidiane vai tratar, tá? José Pacheco de Castro e Maria Angélica de Castro dão nascimento a Mário, alguns... Oi. Deixa eu te interromper, porque teve um tópico aí que você trouxe que é muito importante, em relação à Ilha de Santana. Você falou das duas primeiras pessoas, só que foi na hora que Lidiane saiu, e aí tirou um pouco a nossa atenção. Aí me explica novamente. Como que essas duas pessoas... E repete o nome delas e retoma aí tua fala, que eu acho importante destacar, inclusive, Nancy destacou, vó Bebé, é isso? Minha avó Bebé, no caso Isabel Pacheco dos Santos, né? Como eu disse, os dois familiares e que tornam possível tanto a vivência de Lidiane, a vivência de Mário aqui, são José Pacheco de Castro e Maria Angélica de Castro, tá? Porque elas são nossos avós, tanto da minha avó materna, que é Isabel Pacheco dos Santos, ou Bebé, como era conhecida, na Rua 3 da Quadresse 15, tá? E a avó de Lidiane também. E também esses dois, tanto José Pacheco de Castro e Maria Angélica de Castro, também eram os pais do meu avô paterno, né? O pai de Zé Bracinho, tá? Então, eles eram os avós dele. Então, nós temos uma família que é formada praticamente com não tanta, vamos dizer assim, mudança de sangue nesse período, tá? As famílias, elas se agrupam de forma que praticamente não haja uma oxigenação, vamos dizer assim, muito diferente dentro do contexto. Aí eu também retomo aqui a minha fala sobre Luiz Pacheco de Sena e Maria Catarina de Sena, que são os meus bisavós paternos, tá? Os meus bisavós maternos, esses são os meus bisavós maternos. Os avós também de minha mãe. E também tem José Felipe dos Santos e Honória Maria dos Santos. Honória, dados a história que a minha mãe conta, e se eu estiver falando alguma coisa, eu acho que também pode ter aí Lidiane, alguém que possa fazer intervenção. Honória era uma índia, tá? Ela foi praticamente domesticada a viver com José Felipe dos Santos, tá certo? E aí eu retomo... Mário, é interessante a sua fala, que mãe está aqui do lado dizendo, gente, é minha mãe, é minha avó que está aí falando, não sei o que, ela era uma índia, vão falar, não sei o que, mãe está aqui, eu dizendo, ó, silêncio aí que o Mário está falando, deixa o Mário falar. E ela está aqui do lado, escutando e interagindo, querendo falar também. Ô, Lidiane, depois, se ela quiser fazer uma fala, pode deixar aí, pode ficar à vontade. Como eu falei, é a coisa que tem que ser o mais natural possível. E aí, Mário, eu acho que esse ponto, ele é importante porque, assim, é um aspecto que com certeza vai aparecer em outras famílias, né, dessa mistura. E aí, eu não sei se você vai saber me responder, ou a mãe de Lidiane ou Lidiane. E a etnia de Honória? Honória é proveniente realmente do povo, acredito eu, se eu estiver falando alguma coisa, porque a gente vai construindo, porque nós somos também um pouco dos parentes dos Tamoquins, viemos dessa remanescência dos Tamoquins, tá? Essa Índia, ela tem uma identidade também Tamoquim, tá? Porque foi tudo proveniente daquela região, vindo dali e no contexto geral, porque aí vai acontecer a história de Maria Reis, que é também casada com Jeremias José dos Santos, que era o nosso tio, pai de Jason,
que também vem dessa identidade, Amoquim, tá? Vem dessa identidade. Então, a gente vai construindo a história, fazendo um paralelo, né? E uma hora as ideias se cruzam, tá? As famílias vêm desse contexto. Foram uniões que foram feitas, né, bem-sucedidas, que construíram toda a identidade da família Pacheco que é hoje. É como eu deixei até para a Lidiane fazer, porque assim, ela vai construir toda a identidade dos novos Pachecos, que vão sendo ramificados com as outras famílias que se agregam, tá? E aí eu vou dar aqui uma pincelada nos dois principais que adentram aqui, aliás, os três, tá? Eu digo os quatro. Fecho. Minha avó Isabel Pacheco dos Santos, ou conhecida como Bebé. Meu avô Lídio José dos Santos, que se casa com minha avó, tá? E cria a nova identidade da outra Pacheco, que deixa de ser Castro, né? Advinda dos meus avós, Isabel Pacheco de Castro, se torna Isabel Pacheco dos Santos, que constrói a identidade nossa, através da minha mãe, e também da mãe de Liliane, Hilda Pacheco dos Santos, né? Que torna Hilda Pacheco Pereira logo em seguida, né? Dos Santos Pereira, que dá a continuidade e constrói a identidade de Liliane também. Mas a gente vai dando uma pincelada aqui, e eu vou falar de alguns matriarcas que nos antecederam, porque eu tenho que fazer menção a esse povo, porque eles nos construíram. Cada ser, cada indivíduo que construiu a identidade Pacheco, eu acho que ela não deve, principalmente aqui em Sobradinho, ela não pode ficar alheia, né? E aí eu vou falar de alguns que inicia-se com a... Vou deixar aqui. Eu inicio com meus avós maternos, Isabel, minha avó materna, porque foi a primeira Pacheco, vendo aí uma das primeiras Pacheco que realmente tem uma identidade tal, e é dessa família que nós estamos falando, daí vem as outras ramificações. Isabel, filha de José Pacheco de Castro e Maria Angélica de Castro, também traz o irmão Felipe Pacheco de Castro, no caso, meu avô paterno, Agostinha Pacheco de Castro, também, que morava na N18, tá? Tia Josefa, tia Agostinha, tá? Gregório Pacheco, que também não está mais entre nós, acredito, porque foi muito cedo para o estado de Minas Gerais, que também é parte da família. Também o nosso tio... só recapitulando aqui, viu, Cleiton? Porque são muitos nomes e a gente não pode deixar nenhum passar em branco. Joaquim Pacheco, Felipe Pacheco, Pedro Pacheco, tá? A família de Pacheco deve estar nos acompanhando aí, que está em Juazeiro, reside em Juazeiro também. Não sei se você conheceu Márcia de Castro, que também remanescente dessa família, que é nossa família, e com gratidão eu digo que eu tenho uma família imensa, tá? E essa família está aí também, casada ele vai fazer família lá em Juazeiro com a nossa tia e lá tem alguns filhos também, tá? Eu vou tratar dessas pessoas porque tanto tia Zefa, tia Agostinha, elas trazem uma identidade mesmo daquela senhorinha que busca, vamos dizer assim, unir a família, como minha avó também, tá? Eu trago essa identidade. Agostinha é a mãe de Dona Helenita, na rua 3 da quadrante 15, tá? Helenita, que também é casada com um dos meus tios maternos, que é o
Gente, são muitos nomes. Israel Pacheco dos Santos. Da mesma forma, Helenita se casa com Israel, né? Aí vem aí a família de Maruzan, Israel, Rose, Mizinho, né? Que era Misael, e Isael também, Mariene e todo esse povo, tá? E são também da família Pacheco inicial, que no caso de Tia Agostinha, tá? A minha tia Josefa, ela não se casa também, mora anos e anos ali na Rua 3, e moram na mesma casa da mesma tia, e elas são realmente alguém que deve ser lembrada, que são Tia Agostinha é mãe tanto de Helenita como de Mariô, né? De Sandra, avó de Sandra, avó de Sângia, tá? De Samílis e de Sâmia. Então, de João Luiz, que eu acho que você conheceu também, tá? E de Gerlã, tá? Essas pessoas, elas construíram também identidade. Eu também não posso deixar aqui de falar de Tia Agostinha, porque aí eu vou estar desmerecendo a identidade de Sandra e desse povo que também nos é muito caro, tá? Como eu disse, e eu vou terminar por aqui e eu depois fazer uma intervenção, meu avô, a família, realmente, essa família Pacheco que se constrói através de mim, Lidiane, ela se dá realmente com Isabel Pacheco dos Santos e Lídio José dos Santos, que dá o passo inicial para a construção, tá, dessa identidade dos Pachecos novos, sem contar também os netos do meu avô Felipe. Eu não vou deixar aqui, que alguns dois já morreram, mas tem o caso de Bernadette, Paulo Pacheco, que era conhecido como Maninho também, que também não posso deixar, como vocês sabem, Maninho teve um período aí que ele perambulou muito pelas ruas e teve alguns problemas mentais, tá? E aí eu não posso. Chiquinho, né? Francisco Pacheco de Castro também, Gilberto Pacheco de Castro, e também se muda para São Paulo, e também tem a história de Ildete, que era conhecida como Dete também, a mãe de Webster, de Ítalo e de Ítalo e de... Gente, são muitos nomes para a gente lembrar assim. Era Ítalo e Webster, Ítalo e o Helder, tá? Que moravam lá também na Rua 3, na Rua 4 da AN18. Então, minha avó, Isabel e Lídio, que dão a ideia dessa nova família Pacheco que se constrói. Uma família que fica do lado sul, que é minha avó e meu avô Felipe e as outras tias, que ficam lá na Zona Sul, e minha avó, que é a parte que acho que vai caber mais, que fica na Zona Sul. Não, na Zona Norte ficaram meus avós paternos, e na Zona Sul ficou minha avó, Isabel, com o Lídio José dos Santos, e aí de onde vem essas ramificações que vão acontecer tanto da família Lidiane em diante, tá? Eu deixo aqui um pouco da minha fala, se houver necessidade, até para não se estender muito, aí eu vou fazendo as intervenções que sejam necessárias. Então, fica aqui um pouco a minha fala, agradeço desde já quem nos ouviu. Me perdoe se eu não lembrei do nome de alguém, mas eu acredito que eu fiz aqui menção a todos. Tia Mariô, tá? A Elisete Castro, Elisete Pacheco Castro, lá em Juazeiro, o povo de Tia Ruth, tá? A Edna, Wagner e os demais. Para a gente não fazer, sabe, não desconstruir essa ideia de uma família tão unida que é a nossa, que se constrói com laços realmente identitários, tá? Então, Sandra e os demais também sintam-se abraçados e lembrados aqui nessa live, tá? Deixo agora com Lidiane, que vai fazer as apresentações. Se houver necessidade, eu faço as intervenções, tá certo? Se houver, né? Eu acredito que Lidiane vai dar um show aí, tá?
Então, muito obrigado. Gente, eu vou. Vocês estão me ouvindo? Sim, claro. Sim. Pronto, eu vou evitar falar um pouco mais, porque eu estou com aquela velha doença daqui da nossa cidade. Eu estou com um paredão aqui do lado da minha casa, de maior altura. Então, assim, eu vou evitar entrar, fazer intervenções para que a gente possa conseguir fazer sem muita interferência, né? Viu? Aí eu vou deixar vocês interagirem aí, tá? E aí com pouca interferência minha. Acho que a internet está péssima. Eu tô vendo que a minha que está péssima. Então, gente, agora quase noite, viu? Agora quase boa noite. Gente, vejam só, eu não sei como é que tá aqui a questão da internet, que não tá muito legal a minha. Eu não tô nem, na verdade, nem conseguindo me ouvir. Acho que eu vou lá para a rua, vou ver se alguma internet está melhor que a minha. Então, veja só, gente. Lidiane, tá legal. Pode continuar, se você quiser. Tá legal? Tá legal. Pronto, então se tá legal, eu vou falando aí, qualquer coisa eu paro para ouvir vocês. Então, veja só, gente, como o Mário falou, explanou muito bem, desde o início, de tudo, como tudo começou, né, como a gente tem todo esse conhecimento de como as coisas realmente, elas tiveram início, né, e eu vou ficar justamente com essa parte de quase da agora, dos anos 80, dos anos 70 para cá, de toda essa questão da junção, de toda essa questão de como se chegou e da forma que se está. Então, é bem interessante esse fator que, quando a gente vai falar da nossa família, engloba-se várias outras pessoas, vários outros grupos que também já estavam bem envolvidos, né? E aí, uma coisa que é bem interessante ressaltar, nessa questão de estarmos falando da questão da família, da questão de Isabel, né, que é nossa avó e tudo mais, que tudo começou a partir daí também. Eu vou estar falando ramificações, uma delas e das primeiras, que eu acho que a maior parte das pessoas, né, conhece pela trajetória política, foi por trás que ela aconteceu, que é sobre Joel Pacheco, né? Então, essa trajetória de Joel Pacheco é uma trajetória muito importante, muito significativa para o nosso município, né? Ele foi uma das pessoas que realmente fizeram valer a questão política aqui da educação de Sobradinho, né? Foi quem realmente investiu, foi quem realmente quis que Sobradinho ela realmente aparecesse. Então, é bem interessante a gente estar fazendo essa aula, porque é muito fácil, quando a gente já chega, já encontra uma Sobradinho diferente, já é tudo mais fácil, já está tudo já feito o alicerce. Então, é bem interessante essa fala, e eu não posso deixar de dizer. Então, quando a minha família, da qual a nossa família, saiu da Ilha de Santana, Ilha de Tamanduá, Ilha de Santana, Ilha de Tamanduá, Juacena, eles perderam tudo, exatamente tudo que eles tinham para poder recomeçar a vida aqui, praticamente sem nada. Então, nessa construção dessa barragem, eles chegaram aqui, eles realmente vieram, mas chegaram e encontraram praticamente nada. E o interesse... Lidiane, Oi. Tá cortando, e aí você está trazendo um aspecto que eu acho que é importante. Tá assim, meio que trêmula a imagem. Você não quer sair e retornar para a sala, que talvez melhore. Porque eu estou acompanhando também no Facebook, tem um retorno aqui, e aí o áudio tem hora que dá para entender e tem hora que fica trêmula, ou como se você estivesse falando e o áudio estivesse acelerado. Aí algumas coisas não são possíveis, não são entendíveis.
Ai. Não está dando para entender. Eu acho que também a questão mesmo é a minha mesmo que eu estava falando, né? Não, eu não sei, eu não consegui entender, então, Cleito, o que você estava falando. Ou você pode falar mais pausadamente para ver se consegue transmitir melhor. Ótimo, entendi. Agora entendi. Ótimo, tá certo. Então, veja só, então, como o Cleito está falando, né? Essa questão que eu queria dar continuidade, deixa eu referenciar isso, a essa questão do cuidado e quando vinha para cá, mesmo tendo sido despejadas as suas terras, que muito alguns receberam indenização, em momento algum eles receberam nada, então eles vieram para cá e aqui eles simplesmente fizeram acontecer. E aí, começando, como eu disse, começamos aí com o Joel, né, que foi das pessoas onde aqui chegou-se de emprego para quem vinha para trabalhar na barragem, que geralmente eram as pessoas que já vinham nessa demanda de emprego lá. Só que, no entanto, as pessoas que vieram, né, que foram os ribeirinhos, os famosos ribeirinhos que saíram das suas terras para vir para Sobradinho, o que aconteceu? Essas pessoas, elas chegaram aqui, elas não tinham emprego, elas não tinham nada. Então, começou-se o quê? Justamente, uma pessoa que começou esse trabalho de estar fazendo uma nova forma de empregos aqui foi justamente a questão da agricultura, né? E aí a gente vai citar o nome, né? Onde surge aí as ramificações. Como o Mário falou, minha mãe é Hilda Pacheco, meu pai é João Batista Pereira. Então, meu pai, como você disse que falando da questão de ser pescador, meu pai ele era pescador e agricultor, porque de uma só cultura não dava para se manter, não é verdade? E aí ele tanto trabalhava na pesca, como ele também trabalhava na agricultura. Meus tios, que é conhecido, né, um deles, José Batista Pereira, que é casado com minha tia Lourdes, né, que é Maria de Lourdes Pacheco Pereira, eles também começaram essa questão de colocar aqui em Sobradinho, se fincar os pés em Sobradinho, dando a oportunidade das pessoas terem empregos. Então, aqui se surgiu através de meu tio, eles fizeram hoje a Praça 7 de Setembro, eles tinham um restaurante que logo em seguida eles colocaram aí a J. Pereira Peças, que em sequência, meu tio, ele deixa de ser um comerciante e passa a viver somente da agricultura, e aí meu tio Arnaldo Batista Pereira, ele abre, vendo a necessidade das pessoas naquela época, que elas não tinham, aquela época eram pouquíssimas pessoas que tinham transporte, o automóvel, né, o carro, e aí as pessoas, para se locomover, elas usavam mais o quê? A bicicleta. Então, eles montaram uma loja de bicicletas, que era a Pereira Peça, a primeira de Sobradinho, primeiro a J. Pereira Peças e depois a Pereira Peça, que ambos eram irmãos, José Batista Pereira e Arnaldo Batista Pereira. E aí passou para tia Arnaldo, que durante anos e anos da sua vida trabalhou no concerto, né, e trabalhou na questão de toda peças, vendas de bicicleta, entre outras coisas nesse mesmo ramo, onde também se empregavam pessoas, onde também dava oportunidade às pessoas, porque aqui o emprego ele era mais uma coisa escassa. Então, Tizé Moreno, ele parte somente para a agricultura, e lá na agricultura é onde surgem os primeiros também empregos para essas pessoas que não tinham formação. Então, iam trabalhar na roça, na plantação da cebola, do melão, da melancia, E aí, gente, desse interlace todo, né, teve outras pessoas que também fizeram valer nessas produções. Nessa situação que a gente fala aí das ramificações, né, a família do meu tio
a minha família por parte de pai, minha avó, Maria Batista, ela tinha aí seus filhos, né, tinha seus filhos, onde todos esses filhos também moravam lá na ilha de Santana, ilha de Tamanduá, né, e tiveram que vir também para Sobradinho da mesma maneira. Alguns deles foram, tia Isabel foi para Juazeiro, minha tia Marinha foi para Petrolina, tive tios que foram para Bom Jesus da Lapa, para Remanso, para Casa Nova, para Santo José, e foram diversos locais onde eles tiveram que ir. Para lembrar, teve tios meus, irmãos da minha mãe, que tiveram que também ir para São Paulo, em busca de uma vida melhor. Então, gente, toda essa é uma questão de estrutura, toda uma questão de todo o peso familiar, a gente, na maior parte da nossa infância, a gente viveu mesmo da agricultura, né, da pesca, de toda essa produção, mas, no entanto, naquela época, graças a Deus, os meus familiares, eles, assim, tiveram sorte, né, então eles acertavam lá nas plantações, ganhavam dinheiro, e foi aí onde entra, né, a parcela de Joel Pacheco, que ele entra, e quando ele tem um dinheiro que ele poderia estar investindo em prol da nossa cidade, ele ganhou muito dinheiro, onde algumas pessoas não queriam investir, ou seja, não queriam tirar do bolso, queriam que houvesse a emancipação, mas não queriam tirar o dinheiro do bolso para poder fazer isso. Então, ele foi uma das pessoas que investiu, que foi até, que teve toda a despesa para se mandar para Salvador, para se mandar para Brasília, para todo esse interlace de acontecimentos. Temos outras pessoas? Sim, temos outras pessoas. No entanto, essa pessoa, ela simplesmente não colocou dificuldade em momento nenhum para simplesmente abraçar a causa de Sobradinho e de fazer com que ela realmente viesse a ser reconhecida. Pode falar, Mário. Mário, quer falar? Construir uma identidade particular Mário, de uma família, e aí, viu? O que acontece é que você contou um pouco da família, da identidade de vocês, e ficou praticamente... O que acontece é que você contou um pouco da família, da identidade de vocês, e ficou praticamente... Estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Está me ouvindo, Cleiton? Para mim, não estou ouvindo. Tá, Mário, tá saindo. Tá me ouvindo? Não, eu não. Ah, sim, o áudio tá bom. Tá ouvindo? Sim. Cleiton, é porque Lidiane fez uma intervenção aí da família e praticamente, talvez, viu? Desconstruir um pouco da identidade. Porque tratou-se dos remanescentes, mas a identidade da família Pacheco se dá com Honória e com Lourdes. Mas aí nós vamos contar também a família de Israel Pacheco dos Santos, tá? Honória Pacheco dos Santos, que se torna Honória Pacheco Pereira, Joel Pacheco, Maria dos Reis Santos, tá? Deusília Pacheco dos Santos, tá? Hilda Pacheco dos Santos, porque a identidade maior, e quando a gente vai tratar da família Pacheco, se eu estiver me equivocando, você pode me falar, mas assim, você praticamente deu um viés totalmente diferenciado, porque Hilda e Honória, e se constrói com a identidade lá de Arnaldo e de Zé Moreno, mas aqui nós estamos tratando um pouco, e eu acredito que o Cleiton vai dar uma oportunidade futura para a família Pereira e Alves para serem mais sucintas as ideias, porque também contribuíram também com a identidade de Sobradinho, mas aqui o caso de Maria Isabel Pacheco dos Santos,
Hilda Pacheco dos Santos, Deusdete Pacheco dos Santos, tá? Israel, José, essas famílias, é que eu imaginei que você pudesse fazer essa ramificação de forma a gente conduzir isso, criando agregados, mas não perdendo a identidade, porque, de certa forma, se desconstruiu um pouco, porque praticamente falou-se com a identidade dos demais. Então, eu queria que você fizesse uma recolocação aí, tanto na questão de sua mãe, de Hilda Pacheco dos Santos, que ela entra como família e constrói a identidade de vocês junto com seu pai, não desconstruindo a identidade do seu pai, não. Porque nesse caso aqui, nós estamos falando da família Pacheco, construindo as ramificações com demais, tá? Porque fica meio confuso nessa condução, porque a gente tira a identidade da família Pacheco, que é o que tem a ser tratada aqui, e constrói outra identidade que não é o Mário. Deixa eu te falar, Mário. Não, mas eu acredito que, e aí a gente, acho que é importante, inclusive, ressaltar isso para os mais novos, em relação a essa complexidade identitária, inclusive na construção social da cidade de Sobradinho. Porque, inclusive, a palavra de cosmopolita é uma palavra que pode relacionar a espécie humana em relação ao aspecto de ser a única espécie a se adequar aos diversos ambientes do mundo, né? E aí, ou seja, cosmopolita porque é praticamente do cosmos, ou seja, nós temos, inclusive, uma capacidade, talvez, a ser provada no futuro, de se adaptar a outros ambientes, né, no universo. Mas essa complexidade, eu acho que ela é importante, não dizendo que a gente, inclusive, focar um pouco nessa história da família Pacheco, mas ressaltando, inclusive, uma coisa que eu vou deixar já como pergunta, que aí é uma curiosidade minha, em relação à conexão da família de vocês nessa amplitude, né, nessa cosmovisão, inclusive, com a história de Donona, acho que é de Pissarrão. Porque lá também tem uma família Pacheco enorme, e que a senhora que é precursora da história daqui do povoado, salvo engano, é Pacheco. Ou seja, tem uma amplitude histórica aí enorme. Inclusive, eu não sei se a gente consegue dar conta disso hoje. Não, eu acredito, Cleide, que não dá conta de tudo. Assim, porque vendo por esse ano cosmopolita, é interessante essa identificação, mas tratar de onde veio, assim, aumentando o fluxo, os Pereiras, os Alves, os demais que vieram, realmente eles tiveram uma contribuição, mas dando visão, né, construindo os laços, para que não fique sucumbido os reais, vamos dizer assim, interlocutores que fizeram essa fruição das identidades, tá? Talvez Lidiane não tenha, não é querendo desmerecer nem fazer menção à fala, não, porque assim, a identidade ela se constrói de um ponto X, e aí quando a gente puxa para um lado, a gente dá um outro norte, tá? E assim, a gente está conversando aqui, eu acho que é um diálogo perfeito, tá? Só para fazer isso. A identidade de Hilda, as filhas, esses novos Pachecos que surgem com essa identidade, o caso de Evaldo, Edson e os demais, que se constrói também identitários dentro desse contexto, tá? É só isso. Lidiane. Que eu primeiro quis fazer foi justamente a questão da ênfase. Ênfase das pessoas que
foram percursoras justamente do desenho que as pessoas elas percebam, entendeu? Esplendorosa, né? De uma forma geral. E eu não ia poder deixar passar e deixar de falar justamente dessas pessoas. Pessoas que contribuíram diretamente para que as pessoas tivessem a oportunidade de ganhar o pão, para que essas pessoas tivessem a oportunidade do trabalho, que Sobradinho, ele não oferecia trabalho algum, e aí foi justamente essas pessoas que começaram com a questão da agricultura, a questão da produção, e aí onde se deu tudo isso. Então, voltando para o início, né, que é justamente a questão onde Mário está falando, os nossos avós, no caso dos Pachecos, eles tiveram 13 filhos, sendo deles 5 homens e 8 mulheres, né? Nesses 5 homens e 8 mulheres, nós tivemos alguns que foram realmente bem reconhecidos, bem visíveis ao olho de toda a nossa sociedade sobradiense, que é justamente o caso de Israel, que é o pai de Maruzana, de Rose, do posto de saúde. Então, cada um com a sua contribuição. Então, nós temos Joel, né, que é justamente o Joel Pacheco, que tanta gente se falou. Aí a gente vem com Manuel, aí vem com Maria Reis, que é justamente a tia Rezinha, que morou, sempre esteve lá no interior do Aldões, ela realmente com o Jeremias, em Aldões Velho, e junto com o Jeremias, que também é da família Muquim. Então, para você ver que tudo isso estão todos interligados, né? No caso da minha família, família Pacheco, família Pereira, família Alves, que são todas interligadas, os Silvas, os Castros, os Santos, porque a minha família, ela é toda interligada, como o Mário não falou. Então, são 3 irmãs da família Pacheco, casadas com 3 irmãos da família Batista Pereira. Então, veja só que tudo, a união dessas pessoas foi onde vieram os filhos, né? Que hoje a gente tem toda essa formação, que tem a formação daqui de casa, eu, Lidiane, Ildiane, Cátia, Tatiane, que vai para a casa de Tia Nora, que tem Elizabeth Pacheco, que tem Manuel Pacheco, né, o famoso Pacheco que todo mundo conhece, que vai para a casa de Tia Lourdes, onde tem Evaldo, onde tem Edson, Edilson, Edna, Edivaldo, Edivane, e assim sucessivamente. E dessas pessoas que lá estavam, né, houve-se essa união e houve a questão porque nós somos interligados uns com os outros. Então, tudo isso, toda essa formação, a gente vem aí nessas discussões, né, onde Tia Joel casou com Tia Luísa, que era filha de Tia Joaquina. Então, Tia Joaquina, que é mãe de Maria do Salão, mãe de Luísa, que é mãe de Marisa, que é professora da escola do Selém. Então, observe a amplitude disso tudo. Observe toda a dinâmica que a gente vê, que a gente tem diante da nossa família. E a gente vai, né? Vai para o caso de Tia Lenita, né? Tia Lenita, ela é a mulher de Israel. Tia Lenita, que é filha de Tia Agostinha, que tem as filhas Mariô, que tem que tem as netas Sandra, que tem Sanja, tem N pessoas que estão interligadas, onde Sanja foi uma das boleiras mais conceituadas aqui dentro de Sobradinho. Hoje já existem tantas outras. Então, o nosso universo, a nossa dinâmica de família, ela vai perpassa mesmo a família Pacheco. Então, a gente vai percebendo que os Costas estão dentro dela, que os Silvas estão dentro dela, que os Batistas, os Pereiras, os Alves, todos estão introduzidos dentro da nossa família. Então, se eu for falar de Edna, eu vou dizer que Edna tem os filhos Cássio, Christian, Leandro, que são Pacheco, Pereira, né, são Alves. Então, olha só a dinâmica da coisa. Então, todas essas pessoas das quais eu citei, das quais eu estou falando, elas têm todo esse laço, toda essa interligação. Então, todos são a mesma família.
o complexo da gente estar falando de tudo isso, né, que a gente não pode deixar, nem pode deixar esquecer, é que justamente isso, que uns vão casando justamente com as pessoas da família, e aí vai essa questão dessa dinâmica. Uma outra coisa que é bem interessante, quando a gente fala de tia Chiquinha, de tia Joaquina, né, todas essas pessoas, elas estão interligadas. Elas são o contexto da nossa família, elas são a nossa família. E uma coisa bem interessante, né, que vale ressaltar, é que no contexto dessa dinâmica, a gente tem aí, ele falou bastante, que é o nosso tio Felipe, que era casado com Antônia, tia Tônia rezadeira. Quem aqui foi menino em Sobradinho, quem nasceu e se criou na cidade de Sobradinho, conheceu tia Tônia. E quem era tia Tônia, Lidiane? Que eu não me recordo. Era tia Tônia rezadeira. Então, tia Tônia, todo mundo que teve um filho no período de 70, 80, até meados de quando foi que tia faleceu, que eu não me recordo a data de falecimento, foram até ela, levaram os seus filhos para serem benzidos, para rezarem. Então, imagina só a dinâmica da questão da cultura, de toda essa diversidade que a gente tem aí. Então, essa questão de estar olhando para essas pessoas que introduziram o comércio, né? De Felipe colocou o comércio dele, assim que ele chegou aqui em Sobradinho, colocou um comércio. Não tinha-se muita visão de muita coisa, mas também colocou um comércio. As pessoas acreditavam em Sobradinho, mesmo elas sendo simplesmente praticamente um povoado, que não existia essas casas, não existiam toda essa dinâmica, toda a questão de dizer que estava tendo o apoio de algumas pessoas. E aí a gente vai estar lembrando também, além de Felipe, né, que abriu, que eu falei de tia Arnaldo, que abriu, de tia Zé Moreno, que abriu o comércio, que depois começou a fazer as vias de emprego através da agricultura, da produção, né? A gente vem aí também para as famílias de tio Pedro, que também foi morar em Juazeiro, justamente porque aqui não era uma cidade desenvolvida, mas que teve seu nome reconhecido lá em Juazeiro, uma rua com o próprio nome, né, da família Pacheco, lá em Juazeiro, onde a gente olha a dinâmica daqui de Sobradinho, pessoas realmente de fora, geralmente elas têm todo esse enxergamento de crescimento, de reconhecimento, mas as pessoas que aqui chegaram, que aqui firmaram suas famílias, que os seus filhos também permaneceram aqui, elas não têm toda essa questão. E aí, uma coisa bem interessante, que uma tia minha até falou comigo, tia Elisete, né, que é mãe de Márcia, e ela falou uma coisa bem interessante. Ela disse o seguinte, ela disse, Lidiane, falar da família Pacheco é uma coisa bem interessante. Ela foi falar, né, que o meu pai, ele foi uma das primeiras pessoas que teve contato direto com um topógrafo que veio para fazer toda a questão, para dar vistoria das questões da barragem, e ele, que nessa época, simplesmente só era composta de 37 pessoas. Então, veja só a dinâmica, são pessoas que realmente elas também querem ser lembradas e também querem ser reconhecidas, até porque elas fizeram parte desse contexto de construção. E elas são Pachecos, realmente, são da família Pacheco, tiveram que ir embora, foram para Juazeiro, mas sabe que os seus permaneceram, fixaram suas raízes aqui mesmo em Sobradinho. Ô, Liliane. Mas toda essa dinâmica, uma coisa bem interessante que às vezes não foi por isso que nós batizamos o projeto como falar de si e dos outros, porque assim não tem como falar de si, e aí o si não está só no conjunto eu, indivíduo, porque eu não tenho como falar só de mim se não trouxer outros interlocutores, e aí é um desafio também falar de uma instituição, Família Pacheco, sem falar desses outros que a compõem. Essa dinâmica é muito bacana, inclusive para que o jovem hoje ele possa entender
que ele estuda muitas coisas na escola, mas, assim, ainda há um dinamismo social que requer, e aí é um desafio, requer muita visibilidade. Então, assim, eu fico muito feliz em destacar aqui seu Arnaldo, seu Zé Moreno, que são pessoas, e aí eu vou destacar um fenômeno aqui, pode ser simples, né? Assim, tanto o seu Arnaldo quanto o seu Zé Moreno, os caixões foram carregados nos ombros pelos amigos. E isso, cada dia que a dinâmica social ela vai ganhando esse fluxo do individualismo, isso vai ficar muito mais difícil. Porque ser carregado nos ombros de casa até o cemitério é símbolo de ter muitos amigos. Amigos suficientes para ir revezando, né, e fazer questão de que isso ocorresse. Então, assim, quando você começou a falar deles, inclusive isso veio na minha mente, porque eu posso, inclusive, dizer, e tenho orgulho de dizer que fiz isso, carreguei, porque eram muito amigos de meu pai, e isso, para mim, foi uma honra. Eu acho importante fazer esse registro também. Nessa dinâmica, Cleiton, assim, a gente vai parar para pensar, a gente percebe que nossas famílias, incluindo a sua, né, claro, nossas famílias, de uma forma geral, elas são vencedoras. Elas estavam aqui quando se começou, e permaneceram aqui, e muitos deles já estão lá, né, lá no Campo das Flores, e que a gente não pode deixar esquecer. O meu pai, ele morreu, ele tinha 37 anos. Então, imagina só a dinâmica, ele morreu jovem, de acidente de carro, no entanto, ele estava fazendo o quê? Justamente buscando, tá tendo essa questão de buscando um alimento para a família, porque ele trabalhava, como eu disse, ele era pescador, mas ele trabalhava em duas profissões que ele necessitava, né, porque a pesca em si somente não dava para ele manter uma família, então ele trabalhava na pesca e na agricultura, né, já os meus tios, eles estavam diretamente ligados à agricultura, assim como outras famílias, elas simplesmente, o que é que aconteceu? Como meu pai faleceu muito jovem, então minha mãe teve que trabalhar, minha mãe teve que dar duro, minha mãe, ela simplesmente, antes de qualquer coisa, ela se viu, eu tinha só a irmã mais velha, eu tinha 11 anos de idade, então o que acontece? Os outros todos menores, são 4 pessoas, 4 filhos, e aí ela teve que trabalhar na roça, teve que lavar roupa, teve que fazer tudo isso para poder oferecer o melhor para os seus filhos, né? E aí não foi só a minha mãe, né? Minha tia Bela, que é a mãe de Mário, minha tia Bela também teve a mesma, elas foram guerreiras, elas trabalharam duro na roça, elas lavaram para fora, então elas tiveram essa dureza na vida, mas elas se potencializaram, elas formaram as suas famílias com caráter, família de pessoas com personalidade, famílias que buscaram estudar, pessoas que buscaram crescer realmente, e isso só nos orgulha, E diante dessa demanda, diante dessa didática, a gente tem a tia Deusdete. Tia Deusdete, ela tem os filhos. Quais são as filhas? A gente começa por Neuma, Nelma, Nilma, e Neritânia, Nerivaldo, que todo mundo conhece, né? Neritânia, né? Então, a gente tem a nossa família da nossa tia Deusdete. E tem Jorge, que é o irmão mais novo. E, diante disso, eles são a nossa família. Eles estão diretamente conosco. Aí nós temos na casa de Deusdete também fala jovem. A minha família, ela praticamente assim, as 2 tias minhas, elas faleceram não muito vividas, elas já tinham toda uma experiência de vida, mas faleceram jovens, não tiveram o direito de desfrutar da vida, principalmente, vamos dizer, de uma aposentadoria, para poder dizer assim, não, agora eu posso descansar. Batalharam, e chegou um momento muito rápido que
que deu-se fim, que parou-se ali a vida deles. Uma coisa bem interessante, quando a gente vem, né, na casa de Mário, a gente também tem Tizé Bracinho, assim, Mário sabe do amor que eu tinha por Tizé Bracinho, porque ele dizia que eu era muito espontânea, que eu falava as coisas na cara, que eu era brutona, que não sei o quê, mas era justamente isso. Ele tinha, minha tia Bela dizia bem assim, Zé Bracinho é puxa-saco de Lidiane. E eu bem no fundo, eu acho que também era, sabe? Eu dizia assim, ele vendia melancia e ele dizia bem assim, tia, eu queria uma melancia. Aí, tem uma partida lá, que era cada ali, e ele ia com a melancia e me dava, viu? Então, eu não vou mentir que realmente tinha aquelas coisinhas básicas que a gente reconhece, que meu tio era assim, Zé Bracinho. E a nossa dinâmica de família é uma coisa bem interessante, Cleito, é que a nossa família, a gente vai muito além. Não é porque a nossa família, os filhos dos nossos primos, eles são nossos sobrinhos. Então, olha só a questão da cultura da minha família. Que cultura bonita, que nem todas as famílias têm mais isso. Então, os meus sobrinhos, eles têm 30 anos, olha só, eles têm 30, né, o caso de Cassim tem 30, então eu tenho sobrinhos com N idades, e onde eles tomam a benção é de Mário. Hein, Mário? Nos respeitam, não é isso? E essa dinâmica dessa cultura, eu acho bem interessante. É uma coisa tão bonita que tem, é justamente esse laço que a gente tem. O marido das nossas tias, a gente tinha como tios, e respeitava mesmo, e respeita, e tem todo o carinho, tem todo o cuidado, tem toda essa questão do discernimento mesmo, daquele de dizer assim, não é meu sangue, está em mim, faz parte. E aí a gente vai da casa de tia, aí nós temos lá na casa de Mário, nós temos Josifã, nós temos Jobson, nós temos Marciene, nós temos Josiane, nós temos Marciene, nós temos Leiliane. Menina, imagina só, em cada uma casa esse tanto de gente, né? Aí a gente... Oi? Leiliane, eu falei, Leiliane. Cristiane, nós temos Cristiane. Nós temos Cristiane. Oi. Deixa eu voltar um ponto aí. Não esquecer aqui de... Sim, voltar num ponto, Mário, antes de você destacar essas ramificações, inclusive para que as pessoas possam entender de quem nós estamos falando aqui, né? Ramificações, inclusive para que as pessoas entendam. Quando Lidiane destacou em relação a que a mãe dela, ela, vou usar inclusive a mesma frase que ela usou, lavava roupas para fora. Alguns jovens podem ficar imaginando, lavava roupa, mas aí trazia, pegava as roupas, né, trazia para casa. Não, aí era o período dos chafarizes. Então, assim, as pessoas que tinham uma condição melhor não queriam ter esse trabalho de ir nos chafarizes, né, pegar água, ter todo esse trabalho, e aí, posteriormente, lavar as roupas de outras casas, de outras famílias. E aí, Lidiane, eu vou te pedir, porque muitas vezes a gente conta uma história que a gente viveu, e aí as pessoas que não viveram, elas precisam de detalhes para poder, inclusive, criar esse imaginário. Esse lavar roupa para fora, né, ou lavar roupas para fora, como era feito? Se você se sentir tranquila para contar, para que os jovens entendam como era esse processo tão complicado naquela época, tá? Então, é bem interessante, né? Assim, num período que minha mãe já começou a fazer, porque antes tinha meu pai, né, que mantinha a casa, né? Então, no período em que meu pai faleceu, que meu pai morreu, sofreu um acidente, então nós já estávamos com água, né, vindo para as casas, né? Já estávamos com água vindo para as casas. Só que, no entanto, realmente é como você diz, existia o processo do chafariz ainda, existiam as pessoas que dependiam diretamente que as pessoas que não e aí eles
ficavam a noite toda com chave sobre esse, né? E aí, durante o dia, que aquelas pessoas que não tinham as mesmas condições é que iam se abastecer, né? Abastecer tambores naquela época, geralmente eram tambores que as pessoas tinham. Então, é bem interessante. Uma coisa que eu estava lendo aqui, né, nos comentários aqui, Marciene, ela disse bem assim, você falou de Neritânia, então fala aí do contexto de Neritânia. Então, Neritânia, eu acho que, assim, foi uma das pessoas onde ela realmente, como Marciene falou aqui, ela, em um momento onde naquela época, é muito forte, as pessoas tratavam sexuais, mas como uma doença, como hoje a gente faz isso, mas como uma doença, como esse tipo de coisa. Então, ele sofreu muito preconceito. Neritânia, ele sofreu muito preconceito em termos de ser xingado, de apanhar, ele passou por diversas situações, mas, no entanto, a nossa família, ela nunca se opôs e nem nunca ficou contra a Neritânia, não. Nunca. E aí, geralmente, quando as pessoas, elas se colocam, elas perguntam assim, ele, ainda hoje, viu, Cleito, uma coisa bem interessante é que nos dias de hoje, as pessoas falam assim, Lidiane, e Neritânia é o que é seu? Meu primo. É como se fosse, de alguma parte, ela estivesse me trazendo algum mal-estar e me perguntar, e não me trazem nenhum mal-estar. Uma pessoa vitoriosa, uma pessoa que realmente fez também valer, porque ela lutou para ser quem ela é hoje, porque ela passou pelo preconceito. Todo mundo sabe daquilo que ele sofreu, todo mundo sabe o preconceito que ele sofreu. Minha sobrinha desligou a luz, viu, gente? Ela, primeiro, criança é um negócio sério. Ela apagou a luz agora, ela se trancou no quarto, por isso que eu tive que sair, viu, gente? Eu tive que sair porque ela se trancou, nunca ela tinha feito isso na vida. Ela se trancou dentro do quarto e a gente ficou desesperado, e eu sem querer dizer para vocês. Mas foi isso que aconteceu, e eu quase paro tudo e digo para a gente socorrer, mas... Maria, não pode ir não, ligue lá, por favor, vá, por favor, ligue lá, por favor. E aí, criança tem dessas coisas, viu, gente? Desculpa aí, mas é verdade. Então, gente, eu acho, todo mundo sabendo, diante de tudo que ele passou, ele é um vitorioso nos dias de hoje. Então... Só para mim não perder a minha linha de raciocínio, uma outra coisa interessante, a gente vem, né, da casa de Tia Bela, porque a Rua 3 é a chamada Rua dos Pachecos, né? E é dos Pachecos também, até porque tem Wanda, tem Chica Araújo, que são Araújo, que também são Pacheco, e aí se torna aquela coisa bem interessante também de se falar, né? Mas aí o que é que acontece? Aí a gente vai para a casa de tia Deusília. Na casa de tia Deusília, a gente tem Vânia, a gente tem Wagner, a gente tem Antônio, a gente tem Tidão. Tidão, ele é primo das nossas mães. E a gente, ele é como se ele fosse irmão, na verdade, das nossas mães, dos nossos. Porque justamente pelo fato do que eu estou dizendo, a questão da cultura da nossa família é muito interessante, poder melhor entender. Rômulo é meu cunhado, certo? Ele é meu cunhado e casado com a minha irmã Kátia. E ele é meu primo. É filho de quem, de que tio, de qual? É filho de um primo da minha mãe. Olha que interessante. E ele é meu primo. Então, para algumas famílias, já existe um distanciamento que já não tem mais fundamento, que já não faz parte, mas no nosso caso, não. É nosso primo, é nosso sangue, ele é dos Muquim, né, Rômulo, né, da família Muquim, que muita gente já conhece, muita gente sabe desse contexto. E aí a gente vai para a casa de tia Rezinha, que tem Cristina, tem Jasson. Oi, Mário. Eu só queria fazer aí uma intervenção, não deixando fora aí também os Araújos, Pacheco, de Chico e de Wanda, e fazendo um estudo mais contundente, dá para entender que eles já são parentes da mesma família, da mesma ramificação. Que eles têm um pé lá nos Urucés, os Urucés que também fazem parte desse contexto, dessa família que vem lá dos Senas e os Castros, que passam por todo esse contexto. Então, não tem como fugir da ideia de família bem mais ampla do que nós conhecemos, tá? E aí a gente vai pontuar os Urucês,
Centro-Sé, Casa Nova, essas pessoas que saíram e se montaram suas famílias também fora, né? É louvável falar dos muquins, porque também constrói uma identidade, tá? Não tem como falar dos Pachecos sem falar dos muquins. De todos esses familiares, o caso de Dão, que também vem lá do caso de Centro-Sé, que é casado com Tia Dosília, que também vem lá desse povo dos Urucés, e aí dessa construção toda que engloba uma família que não é só uma família. Às vezes a gente vai perdendo a identidade nessa construção, porque alguns nomes eles vão se sobrepondo a outros, e aí a gente talvez anule o sobrenome que talvez deu início a tudo isso, né? Então é bom lembrar disso, e assim, e já falando aqui, a Francivane Pacheco talvez esteja nos acompanhando, mesmo que distantes, eu digo isso que não são distantes, as pessoas de Chico Araújo, nem de Ivanilda Pacheco de Castro, que vocês são nossos parentes também, mesmo que vocês não queiram, e dentro de uma construção de identidade e busca, vocês são nossos parentes também, morando próximo ou longe, nós também temos essa identidade. O caso de Érica também, que eu conheci lá no Selém, que também vem lá dos Urucés. Essa identidade ela é bem mais ampla do que vocês imaginam. Então, falar aqui de Tia Zé também, não esquecer minha tia, que hoje é casada com Agostinho, também conhecido, com o seu Agostinho, que é uma das primeiras, vamos falar assim, uma das primeiras secretárias executivas que teve em Sobradinho, né? Que esquecer Tia Zé seria até quem conheceu a Pereira Peças e fazendo a volta lidiana aí também, a Pereira Peças. Tia Zé foi uma das primeiras secretárias executivas que teve em Sobradinho, né? Uma das primeiras, porque construiu-se uma identidade, e eu acho que o Cleide passou várias vezes de Tia Zé ali, né? Juntamente com o Thelma e aquele povo todinho que deve estar aí nos acompanhando. Um beijo para a Thelma também, tá? E lembrando desse povo que construiu a identidade, a Soperal está ali próximo, que fez também parte da nossa identidade de Pacheco, que nos ajudou também, tá? Nessa construção. Ô, Mário, eu acho que não foi um adendo, não, aí foi foi uma complementação maravilhosa, porque eu acredito que você realmente matou a charada. A ideia é mostrar que há uma complexidade e, inclusive, direcionar, porque, assim, eu escutei muitas vezes que a história de Sobradinho já tinha sido esgotada, que não era mais necessário estudar sobre, e aí a gente pega um recorte, que é a família Pacheco, e aqui a gente já vai em quase 1h20 tentando descrever essa ramificação, esse mapa, e de alguma forma que a gente já se perdeu nesse objetivo fim. Com certeza a gente está esquecendo alguém, né? Mas lá na frente, dia 26, tem a narrativa da família Araújo, talvez seja Araújo, Castro, Pacheco, né? Porque aí a Helena e Francivane vão fazer, e aí um vai complementando o outro. Porém, eu acredito que esse lastro inicial ele é importante, inclusive, como pontapé inicial. E tudo que vocês narraram até agora conduz quem tiver interesse em conhecer toda essa história e pesquisar. E eu digo mais, vocês ainda não ressaltaram, e eu sei que vocês fizeram isso, que conversaram com os mais velhos, que foram buscar, que foram saber das histórias. Lidiane está aí com a assessoria, né, particular que ela contratou, que é a mãe, destacando pontos importantes, enfim. Mas a ideia de pesquisar é isso, é você ouvir as pessoas e aí valorizar enquanto estão vivos, enquanto estão por aqui conosco. Queria muito ter feito isso há mais tempo, como o Euneide ressaltou, inclusive, na conversa com ela. Se nós tivéssemos tido essa ideia há 10 anos atrás, talvez, inclusive, essas histórias estivessem bem mais pomposas, com descrições até
mais detalhadas, mas enfim, a gente não escolhe, né? As histórias, as coisas escolhem a gente e aí aparecem no momento que é propício. Mas eu destaco novamente, a ideia é essa, é descrever essa complexidade que é a nossa história e apontar para quem aí está querendo entrar na universidade, fazendo pós-graduação e outras coisas que a nossa cidade ela tem sim condição ainda de ser pesquisada em diversos aspectos e diversas áreas do conhecimento. Aí eu acredito que essas narrativas que nós temos registradas, elas podem inclusive apontar a direção. Mas é isso. Deixar a Liliane continuar aí, que a gente fica só interrompendo. Eu não gosto de interromper fala de ninguém, não, mas eu acho que foi necessário. Ninguém, não, mas acho que foi necessário. Mas é interessante mesmo que você falou bem. Eu estou vendo aqui que Vânia, eu olho lá as mensagens aqui, quem está colocando as mensagens, e aí pensando, Vani, é filho de Wanda, né, de Chico. Então, obrigado aí, né, por assistir também. Aí ele está dizendo, né, Lidiane, fala realmente, a gente é a mesma coisa. Então, olha só que coisa maravilhosa, a gente está se reconhecendo, as pessoas estarem vendo justamente essa questão do contexto, né, da igualdade, de tudo. Aí minha primeira privada, ela disse assim para mim, aqui uma botou para a gente, né, ela que é assim, se alguém chega na casa do tio, ou chega até hoje, não der a benção, eu digo da outra e reclamar, olha, fulano, só que passa bem ali na esquina, vamos dizer assim, ó, tia Bela disse para a mãe, olha, Hilda, Lidiane passou na esquina, pois não teve coragem de vir aqui me dar a benção. Então, a benção para a nossa família é uma coisa sagrada, né? Onde as pessoas, elas realmente têm a benção de estar abençoando o tempo todo. E é uma coisa que até os mais novos, pequenos, eles já sabem que tem que tomar a benção, né? Tem que tomar os filhos. Olha só a dinâmica da coisa. Os filhos dos primos da gente tomam a benção a gente. Olha a dinâmica. Então, é justamente isso. É uma coisa que é bem interessante, Mário falando aí, né? Aí eu estava dizendo, chegou lá na casa de tia Docília, foi para a casa de tia Rezinha com Cristina, Jason, aí nós fomos lá para a casa de tia Zé. Tia Zé, que é nossa tia, na verdade, tia Zé, ela não tem filhos, mas ela foi justamente essa junção também da nossa família, morava com a nossa avó, e aí ela foi, como o Mário disse, uma das primeiras pessoas que realmente trabalharam nessa área administrativa, justamente de estar trazendo a necessidade daquilo que realmente o povo daquela época ela precisava, que era justamente as pessoas trabalhavam, as pessoas iam para a roça de bicicleta. E aí era ela que fazia essa ligação, né? E aí nós vamos para a casa de Tijoel. Na casa de Tijoel, né, tem Joelma, tem Marcelo, tem Catiane, tem Márcio, tem Valquíria, Valnei, que não está mais entre nós, mas a gente tem essa dinâmica de todas essas pessoas que continuam aqui. Catiane, ela começou a montar o negócio dela aqui, só que depois ela simplesmente sentiu a necessidade de ir para Juazeiro, mas continuou com a lojinha, e há pouco tempo foi que realmente levou para lá. E já Joelma também continuou aqui, Márcio abriu seu próprio negócio aqui, então são essas dinâmicas. E aí, se a gente for para a casa de tia Lude, olha só a dinâmica da volta que a gente dá. A gente vai para a casa de tia Lude, então, os filhos de tia Lude estão todos aqui, mas cada um construiu a sua dinâmica de realmente de como viver, de realmente contribuir, de realmente fazer todo esse laço, que foi como eu já citei, né, que tem Edna, tem Edson, tem Evaldo, tem Edilson, tem Edivalda, tem Edivane, então, como eu já citei, e na casa de tia Nória, que é Elizabeth e Pacheco, que tia Nória também trabalhava diretamente com o comércio do marido. Aí mãe está aqui dizendo Deusdete, eu já falei Deusdete, mas eu vou falar novamente, tia Deusdete eu já falei, né, que tinha as meninas e tudo mais, então, é essa dinâmica. Aí a gente vai para onde? Para a casa de tia Lenita. Tia Lenita é esposa do meu tio Israel. Israel era irmão da minha mãe.
E tia Lenita é prima da minha. Nós temos Rose, nós temos Nizô, nós temos Maruzan. Ai, que eu tô com saudade de você, Maruzan. Quem mais, mãe? Rodrigo. Mariene. É uma dinâmica de pessoas enormes, que tem Mariene, né? Que a gente chega na casa de Mariene, a gente tem os filhos, tem Maísa, Mariane, tem Tiago, né? Tem Bruno. Então, olha, Mariene, isso. Então, essa dinâmica mesmo de pessoas. E se a gente for sair rodando Sobradinho todo, aí por isso que e graças a Deus que nós temos todos esses parentes. Diz que a bagunça é grande, mas se as famílias pequenas, a gente resolve tudo com um jeitinho depois e todo mundo é assim, bem unido, bem chegado uns com os outros. Graças a Deus a gente tem essa dinâmica, e a dinâmica de manter as culturas dos nossos pais, dos nossos avós, de nos respeitarmos, de nos considerarmos, de por máximo que o primo teve lá um filho, ele vai continuar sendo parente da gente, que na maior parte das famílias hoje, as famílias elas deixam de existir justamente pelo fato de que elas não querem agregar essas outras pessoas como seus também. E no nosso caso não, todo mundo é parente de todo mundo é sobrinho, todo mundo é interligado. Então, eu achei assim, sabe, Cleiton, eu só tenho a lhe agradecer por tudo, pelo esse momento em que a gente está aqui falando da nossa família, eu e Mário, a gente, nós dois, nós temos uma ligação desde quando a gente é estudante. Mário sempre foi assim, eu acho que todo mundo sabe, né, que Mário sempre foi um excelente desenhista, as capas de trabalho são as melhores, as pessoas diziam que a família Pacheco tinha umas letras excelentes, lindas, maravilhosas, todos, e gente, não só vale para os homens, né, homens, ou só para as mulheres, são os homens e as mulheres a letra bonita, então, assim, maravilhosas, e aí eu e Maria, a gente era interligado de novo, a gente estudava junto, e aí eu fazia as coisas, quando eu achava que estava bom, eu ia lá, não tá bom, ia lá, e rasgava tudo, eu não tinha muita paciência, mas ele me suportou na escola, e a gente sempre teve essa ligação direta. Então, nós, enquanto família, geralmente, eles dizem assim, Lidiane vai falar, e eu falo mesmo, se o que estiver me incomodando, eu falo. Você me conhece, Cleiton, você me conhece, Raquel me conhece, a gente é amiga desde criança, a gente estudou junto desde o pré-escolar, eu estudei no pré-escolar, e desde primeira série, que na época era a primeira série, que a gente estudou junto, então, a gente estudou junta, a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, e assim vai, né? Então, a gente teve todo esse caminho junto, e a gente, graças a Deus, continua do mesmo jeito. Então, uma grande vantagem da gente viver em Sobradinho, de permanecer em Sobradinho, é justamente isso, esses laços que a gente cria com os nossos familiares, com as pessoas mais próximas, com os nossos amigos, que a gente sente a dor, que a gente interage, que a gente está tudo misturado, né? Que a gente sofre quando o outro adoece, quando a gente vê que o outro não está mais bem de saúde como era antes, né? Tudo isso. Então, tudo isso, gente, a gente viveu e a gente vive nos dias de hoje. Uma coisa bem interessante, Cleiton, que eu queria que fosse assim, uma coisa que todo mundo estivesse vendo, que seria bem interessante, é que José Freitas, fazendo aqui saudade, Lidiane, obrigada, Freitas, né, pelo carinho. Então, veja só, é uma coisa bem interessante que eu acho, quando a gente era menino, hoje em dia as pessoas, elas se colocam de uma forma onde elas não querem fazer participação, tudo hoje é um trabalho infantil, é um trabalho escravo. Nós, quando nós éramos crianças, adolescentes, eu, Mário, né, a gente tinha desabracinho, ele ficava no contorno, né, vendendo melancia, lá naquelas partes. E a gente ia levar o almoço, né, Mário? Levar o almoço, levar a janta. Eu já ia na intenção de chupar melancia, né, porque a gente ganhava a melancia também. Aí, uma vez que ele mandava trazer o carrinho, empurrar o carrinho de melancia. E aí, eu trazia de boas. Só que aí algumas pessoas, elas diziam assim, que tinham vergonha. Né? Uma coisa interessante é que a gente levava comida para as mães da gente. Minha mãe trabalhava na roça de Joel, olha só,
eram irmãos, então as condições não eram as mesmas, e minha mãe trabalhava na roça de Tijoel. E antes de eu ir para a escola, eu tinha que ir lá na roça de Tijoel, eu, Mari, não era Mari, de bicicleta, e a gente ia deixar o almoço da nossa mãe lá na roça. Às vezes a gente ia de bicicleta, às vezes a gente ia de pé, e a gente ia, e não é perto não, viu? A gente tinha que ir e tinha que voltar a tempo para a gente ir para a escola, certo? Então, observe só o tanto de coisa que a gente viveu, a infância que nós tivemos. Então, veja a dinâmica de tudo. Então, é assim, se a gente fosse contar, a gente vai passar aqui à noite falando, e não vai faltar assunto, não. Não vai faltar assunto, porque é muita informação mesmo, né? Então, a gente diretamente, a gente tem os nossos familiares em Juazeiro, né? Tio Pedro, né? Tia Elisete, são tantos que eles falam, eles ligam, família, tô com saudade, família, a gente tem que se ver, porque geralmente famílias são famílias, só se encontram em velório, né? Imagina a nossa. Também mesmo a gente não para um momento para dizer assim, vamos se encontrar, vamos ver como é que a gente está, vamos fazer uma reunião, geralmente nunca se... Lidiane, o áudio está cortando. Mário, o áudio de Lidiane está cortando, eu vou aproveitar, a gente já vai com quase 1h40 de live, e aí o pessoal já fica meio que saindo, né? E aí eu queria aproveitar para esse terceiro e último bloco, e aí eu quero sugerir, por causa que você faça as considerações finais e aponte algum aspecto que ficou faltando da história. E Lidiane, como ela já fez, inclusive, essas considerações finais, eu queria que ela deixasse as considerações finais para a mãe dela fazer aí. Eu acho que ela está doida para falar um pouco. Bem, Cleiton. As considerações finais que eu vou fazer, e de início, eu vou falar como pessoa, como indivíduo e como ser político e ser politizado também, né? Diante da grandiosidade, e não estou falando isso só por ser a minha família, mas porque se desconstruiu muito realmente a identidade de um povo nosso, um povo, talvez, que mais, vamos dizer assim, atuante, mais seu, mais, vamos dizer assim, dentro do contexto histórico de Sobradinho. Eu ainda vejo que a família Pacheco, ela foi um pouco ainda sucumbida desde a barragem, com a tomada das terras, que meus avós sofreram, de ambos os lados, que sofreram com isso, que foram menosprezados, receberam muito pouco pelas terras que tinham, e dentro de Sobradinho não foi diferente, tá? Não foi diferente porque a maioria de nós não tivemos o apoio e nem a situação. Nós nos vemos ainda, de certa forma, injustiçados, eu digo, e não é me vitimizando, não é, até porque eu não acredito nessa ideia de vitimização, tá? Não é a vitimização. Talvez a forma mesmo de ser reconhecido como identidade do município, como um participante inicial, como um dos precursores da história do Sobradinho, que a gente vê que nós fomos, de certa forma, minimizados, né? Minimizados num contexto político, e até que meu tio foi um dos vereadores mais votados em Sobradinho, e não desmerecendo a gestão, que talvez no momento não tenha se pensado nisso, mas como o vereador mais votado de Sobradinho não recebeu, talvez, a grandiosidade, a suntuosidade que ele merecia, até porque foi um dos precursores
de alguém que lutou pela emancipação de Sobradinho, né? Meu pai, os demais da família Pacheco, porque os meus tios, eu não tiro nenhum deles, nenhum dos remanescentes também, aqueles agregados que também lutaram por essa emancipação, com o seu pai, com os demais que estão aqui, o caso de Gumercindo, que esteve aqui também, que é um líder também. Então, que nós fomos, de certa forma, sucumbidos. Meu tio recebeu uma homenagem, tá? Eu acho que mínima para a identidade dele, talvez pelo porte, sabe? Uma quadra pequena que talvez não tenha. As pessoas nem sabem que ali é a Praça Joel Pacheco, que é ao lado da Câmara Municipal, que ficou um pouco assim, sabe? Um pouco distante da grandiosidade. Me perdoe se eu estiver falando alguma coisa talvez desnecessária, mas diante da grandiosidade de João Pacheco, pela história e pela luta, né, e pelo apoio que ele deu a esse município para ser o que ele é, ao meu pai também, e aos demais, Zé Moreno, Arnaldo, e os demais que construíram, Berto Mago, os demais, os Rodrigues também, todos os ali dos algodões, os Muquins, que contribuíram para tudo isso, e eu vejo que meu tio, logo de cara, ele foi sucumbido na sua grandiosidade, e eu creio nessa grandiosidade, não estou falando de mim, estou falando do meu tio, na grandiosidade que ele foi, e recebeu algo tão pequeno para representá-lo, e que ficou praticamente alheio ao povo sobradinho. Eu desfaço essa fala, também agradecendo a todas as pessoas que estiveram conosco aqui, tá? A Nilma, os demais, as filhas Crislane, Tita e os demais, Cristiane e os demais, e também Brenda, e Bruna e Breno, aos demais que a gente não citou aqui, gente, porque são muitos nomes, dizer a vocês que a gente está aqui para falar que a família Pacheco tem história, uma história que talvez ela venha lá do princípio, dos primórdios da fundação também do Brasil. Então, a gente está aqui deixando essa palavra, dizendo da grandiosidade dessa família, que não é só a minha, mas de muitos que se fazem Pacheco tanto pela Bahia como pelo Brasil, que nós temos aí um grupo que vai em torno de 4.000 pessoas que estão pelo Brasil aí, que também fazem parte dessa família Pacheco. Falo em nome de todos, tá? Agradecendo a você, Cleito, por nos dar essa oportunidade, a Lidiane também por participar dessa live e também agradecê-la com as considerações que ela fez, tá? Muito obrigado e estamos juntos aí para qualquer coisa, para vir falar novamente, se for necessário, para talvez dar mais uma pontuação, porque a gente acrescentou uma vírgula, vem aí os outros Pachecos, né, Francivane e os demais, que vão falar um pouco também da família Pacheco, que eu acredito que engloba também boa parte de nós. Então, agradeço e digo aqui, ó, gente, a família Pacheco, ela jamais vai ser esquecida, porque também essa vírgula é só o início, ainda terão muitos Pachecos até a eternidade aí, viu? Muito obrigado. E aí, Lidiane? Lidiane está com problema na internet. Suas considerações finais, Lidiane. Não estamos ouvindo.
Não estamos ouvindo. Não estamos ouvindo. Vou fazer o seguinte, eu vou interagir com o Mário aqui e se você quiser sair e voltar para ver se consegue ativamente o áudio, fique à vontade e para a gente finalizar, porque realmente já quase 15 minutos para 2 horas de live, 1 hora e 45 é muito tempo, até para transferir para o YouTube é complicado, porque demora um pouco. Tenta sair e retornar. Mário, mas eu concordo, acho que várias pessoas estão falando aqui, estão concordando com você. Eu acredito que a nossa cidade ela precisa mesmo dar criar essa relação com as pessoas, com os nossos precursores, aquelas pessoas que construíram a nossa história. Eu acredito que nós não perderíamos nada fazendo isso. Não só Joel Pacheco, mas tantos outros que se doaram, que realmente se dedicaram a construir esse lugar, eu acredito que merecem alguma homenagem e que essa homenagem ela não fosse apenas de dar um nome a um lugar específico, mas que esse lugar também ele fosse um instrumento, uma ferramenta pedagógica, que as pessoas pudessem se relacionar com esses lugares, que esse lugar tivesse um sentido e fazendo essa relação mesmo de diálogo. Eu acredito que nós só teríamos a ganhar enquanto sociedade, enquanto uma comunidade que hoje perde esse sentimento, inclusive, de comunidade, de relação, né? Que a gente tanto fala aqui nessas lives, a gente fala tanto nisso, que no passado as pessoas tinham uma relação de proximidade maior, que estavam sempre os mais velhos cuidando dos mais novos, e tudo isso que vocês contaram realmente não ficava apenas ali no entorno da família Pacheco, isso transcendia a família Pacheco, era um sentimento que às vezes eu fico até tentando encontrar palavras para explicar esse sentimento de cuidado desse coletivo que existia. Eu vou chamar de coletivo porque assim, a proximidade era tanta que talvez até o significado de família ele ampliasse o sentido, mas fosse família, o lugar, o estar ali. Porque assim, eu lembro muito bem da relação que meus pais tinham com o seu Arnaldo, com o seu Zé Moreno e com seu pai e tantos outros. Era uma relação de proximidade mesmo familiar. Então, assim, família talvez fosse o próprio lugar. Estar nesse lugar, estar nas dificuldades, nos provocava, inclusive, a cuidar um dos outros. Mas foram palavras muito bonitas e, infelizmente, a Lidiane não está conseguindo. Então, assim, a internet dela está ruim. Mas conseguiu, Lidiane? Consegui, só não sei se vocês estão me ouvindo. Estão me ouvindo? Sim, estamos. Sim. Finalize aí. Eu já estava encerrando. Pronto, gente. Então, já estava o quê? Pode falar. Eu já estava encerrando, então, gente, mas eu... Pronto. Não, gente, então, não é só agradecer mesmo, né? Como a Silvânia falou, mas estava citando o nome de algumas pessoas aqui nos comentários, né? De Chico, de Wanda, de Hilda Pacheco, né? Dessa outra família que também a queda. Tá ruim. Eu vou ter que encerrar, porque senão vai ficar complicado para guardar, Mário.
Para ficar guardado. Agradeço a Lidiane aí. E aqui também. Para fazer o download. Mas depois eu agradeço a Lidiane. Lidiane, sua internet não está ajudando muito, eu vou ter que encerrar pelo horário. Um abraço. Vamos estar mandando um abraço. Senão vai ficar complicado para guardar. Para ficar guardado. Agradeço a Lidiane. Um abraço para você, para toda a Kátia, tá? Obrigado a todos e a todas as pessoas que estiveram por aí assistindo, ouvindo a gente, o cuidado, os comentários. Os comentários de vocês são muito importantes nesse projeto. É o diferencial. Tá? Muito obrigado, gente. E é assim que a gente realmente tenta recuperar essa identidade, né? Valeu, gente. Obrigado.